cada aluno dessa sala e que todos sejam poderosamente fortalecidos pela tua presença, em nome de Jesus. Amém. Começando com o slide do Deuteronômio, que começamos na semana passada, capítulos, título principal, bênção, obediência. Resultado de obediência a Deus. Deuteronômio 1 a 34, está aqui então, bênção pela obediência. A área do Deuteronômio, numa introdução, desenvolvimento e conclusão. Introdução do capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 4, versículo 43, Transjordânia, a conquista lá na Transjordânia, antes de atravessar. Desenvolvimento do livro, a maior parte do livro, portanto, do capítulo 4, versículo 44, até a totalidade do capítulo 30, que termina no versículo. Repetição da lei para aqueles que vão atravessar com Josué o Rio Jordão e entrar de Canaã. Então, últimos 4 capítulos, 31 a 34, o fim da vida e do ministério de Moisés. Deixando de lado a introdução e a conclusão, o próximo se concentra no desenvolvimento. Tá? Nós demos na aula passada também este desenvolvimento. Esse desenvolvimento, então, 4:44 até 30:20, repetição da lei, ele traz aqui, então, a principal divisão estrutural de Deuteronômio, em duas partes, parte 1 e parte 2. Parte 1, do 4:44 até o 26, completo, que termina no versículo 19. Vida de obediência para uma vida de obediência. Porque, parte 2, resultado de uma vida de obediência será uma vida abençoada. Por isso que o título do livro foi Bênção pela Obediência. A abençoada, do 27 ao 30. Tá? Capítulo 27 ao capítulo 30. No último slide que nós vamos passar hoje, nós vamos só a parte 1, ok? Parte 1 é o nosso hoje, o slide que vai ficar aí também para vocês, slide inédito que vocês não tinham ainda. Parte 1, do 4 ao 26 completo, que termina no versículo 21, vida de obediência. Essa parte 1 está dividida em 2 blocos. Bloco 1, do 4:40, capítulo 11 completo, que termina no versículo 32. E o bloco 2, do 12 ao 26, a lei de Deus, desta lei, tá? Ok? É o que Deus ordena, e os estatutos é orientações para praticar aquilo que Deus ordena. Muito bem, esse slide vai ficar aí com vocês, né? E conforme eu prometi para vocês na semana passada, pena que a nossa matéria vai chegando assim ao final, eu preciso, antes que essa matéria chegue ao final, passar para vocês um tema importante dentro do Pentateuco, tá? Um tema importante dentro do Pentateuco, que são os 10 mandamentos, tá? São os 10 mandamentos. Lembrando primeiro o seguinte, né? Acho que eu já falei isso para vocês em alguma outra matéria. Se eu já falei, vocês vão lembrar, né? Que assim que o povo saiu do Egito, se fechou o Mar Vermelho, o povo livre da escravidão do Egito foi conduzido por Deus, sob a liderança de Moisés, até o Monte Sinai, que era o mesmo Monte Horebe, tá? O Monte Sinai, que é o mesmo Monte Horebe,
onde eles acamparam ao redor a transmissão da lei de Deus. Transmissão, estou escrevendo para vocês, a transmissão da lei de Deus. Lei que em hebraico se lê Torá, ok? A transmissão da lei de Deus, que é então chamada de Torá. Torá é a palavra hebraica para lei. A lei de Deus transmitida. Essa lei de Deus transmitida no Monte de Sinai põe de dois elementos principais, tá? Dois elementos dois elementos da lei. Para vocês, dois elementos da lei. Estou colocando para vocês é palavra a ser vivida, palavra celebrada. Esses são os dois elementos da Torá, os dois elementos da lei. Palavra a ser vivida, vida de obediência à palavra de Deus. E como resultado dessa palavra vivida, os que vivem, tá, cultuam a Deus, palavra a ser celebrada. O que é culto a Deus, né? Uma coisa que define culto a Deus é a celebração da sua palavra. Celebração de Deus é o culto a Deus. No Sinai, as duas coisas foram reveladas, os dois elementos da lei foram revelados. A palavra a ser vivida e como Deus também determinou que essa palavra deveria ser celebrada no culto da antiga aliança. Quem vive a palavra de Deus tem todo o de participar do culto e neste culto celebrar a palavra de Deus. Quem não vive a palavra de Deus e depois vai celebrar aquilo que não vive, isso não é culto, isso se chama ação. A diferença entre louvar a Deus e profanar a Deus. Tá? São dois verbos em hebraico, quando hebraico comigo, eu vou colocar aqui em hebraico para vocês os dois. O verbo halal, o verbo halá, olha só, dois verbos, tá? O verbo halá, o verbo ralá. Igual, mas olha como está escrito diferente. O verbo ralá e o verbo... O primeiro se pronuncia mais leve. Ralá. De maneira com um H aspirado no início. Ralá é o verbo louvar. É daí que vem a palavra aleluia. Louvai a Jeová. Ralá é o verbo louvar. O verbo hebraico, que começa com esse RH, um R aí antes do H, esse RH equivale a uma letra só em hebraico, que é chamada letra Het, que é bem forte. Ralá. Um é ralá e o outro é lá. Ralá, o primeiro aí, é louvar. E ralá é profanar. É o contrário de louvar. É profanar. Quem que louva a Deus? Quem vive a palavra. Quem vive a palavra, celebra a palavra. Cultua a Deus. Louva a Deus. Adora. Quem não vive a palavra e vem
Deus no culto, vem celebrar a palavra no culto, palavra que não está vivendo, não está cultuando a Deus, não está adorando a Deus, está profanando o nome de Deus. Okay? Então, e é por isso que Deus disse através do profeta Isaías, e Jesus repetiu: esse povo só me os lábios, mas o seu coração está de mim. Em vão me prestam culto. Tá? Cultos vãos, tá? Cultos vãos. Jesus falou isso em Mateus capítulo 15, depois em Marcos capítulo 7, deve ter falado em Lucas também, mas não lembro agora onde. Então, Jesus falou isso, claro, citando o que Deus já havia dito no Antigo Testamento através do profeta Isaías. Então, dois elementos da lei: palavra a ser celebrada, palavra a ser vivida. Como resultado dessa palavra vivida, essa mesma palavra deveria ser, então, celebrada. Foi dado o que foi dado, o que foi transmitido no monte? A lei e o culto. Tá? A lei e os dois elementos, resumo em uma palavra para cada um dos dois elementos: a lei e o culto. A lei, palavra a ser vivida; culto, palavra a ser celebrada. Então, a lei e o culto foram aí no Monte Sinai. Levou anos para essa transmissão e todos os elementos também serem preparados. O tabernáculo foi construído, e assim por diante. Tudo que era necessário para o culto da antiga aliança. A lei foi transmitida. Vamos nos ater à lei, tá? A lei de Deus. Ela tem três elementos, vamos chamar de elementos, que lá senão fica repeticioso, né? Já falei lá em cima dois elementos da lei, né? A lei tem três divisões, tá? Possui três divisões. Três divisões da lei que você encontra, por exemplo, se você tiver uma boa tradução da Bíblia, em Deuteronômio capítulo versículo 1. Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6, versículo 1. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor que te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para possuir. Veja se na sua Bíblia aí, Deuteronômio 6, está aí nessa ordem, tá? Mandamentos, estatutos e juízos. Mandamentos, estatutos e juízos. Essas são as divisões da lei, tá? Beleza. Divisões da lei, então. A lei se divide em mandamentos, estatutos e juízos, ok? Mandamentos são 10, por isso, estou introduzindo para vocês, então, já a aula aí dos 10 mandamentos. Os mandamentos são 10, né? Os estatutos são inumeráveis. Há quem diga, eu, pessoal, nunca contei, há quem diga que são 613 estatutos, o que dá um número muito interessante, né? Porque se você 613, né? 613, se você somar 6 mais 1 mais 3 é igual a 10. Os estatutos significa como praticar os 10 mandamentos. Como praticar os 10 mandamentos
em qualquer situação que se apresente na vida. Tem gente que diz que são 613 estatutos. E juízos, que ninguém nunca disse o número dos juízos, o que significam os juízos, o que fazer com quem não disciplinar, o que fazer com quem não pratica os 10 mandamentos, com quem não obedece, o que fazer com quem não obedece a palavra de Deus. Os juízos é que vão dizer isso. É o fator disciplinar. Lembrem aí, se eu já um momento essa aula, talvez em outro semestre, lembram aí, se vocês tiverem aí na memória ou em algum lugar anotado. E aí, muito bem, você foi no primeiro semestre, quando eu dei a introdução ao Antigo Testamento, eu cheguei nesse ponto para vocês que os 10 mandamentos, eles correspondem ao poder legislativo, tá? Os 10 mandamentos correspondem ao poder legislativo. Os estatutos correspondem ao poder executivo. E os juízos correspondem ao judiciário. Isso. Mandamentos, estatutos e juízos. A lei se compõe de mandamentos, estatutos e juízos. Os mandamentos, poder. Os estatutos, poder executivo. Os juízos, poder judiciário. Então você tem aí o quê? Os famosos 3 poderes, né? Os famosos 3 poderes. Segundo o conceito, né? Não sei, viu, Marta, quantos juízos são. Nunca contei também. Como nunca contei os estatutos, também não sei. E nunca vi nem. Então, a definição de democracia, a definição de democracia no mundo é que todo poder emana do povo, pelo povo, para o povo, ou em favor do povo, né? Isso é uma mentira. É por isso que o mundo inteiro jaz no maligno, que é o pai da mentira. Nenhum poder emana do povo. Democracia é uma mentira, tá? Nenhum poder emana do povo. Todo poder emana de Deus. É de Deus que vem todo poder, tá? Inclusive os poderes civis que exercem, né, as pessoas que estão nessa autoridade no mundo, autoridade civil, e por isso que a palavra de Deus declara que não há autoridade que não seja constituída por Deus. Capítulo 13, se eu não me engano, versículos 1 e 2, tá? Paulo fala sobre isso, Pedro fala sobre isso, o Novo Testamento fala então dessas autoridades que são constituídas por Deus aí na posição desses 3 poderes. Os 3 poderes não emanam do povo, como diz a democracia. Os poderes de Deus. Você tem um versículo para isso que é Isaías 33, 22. Livro do profeta Isaías, capítulo 33, 22, é o versículo dos 3 poderes, desses 3 poderes aí. Porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso, ele nos salvará. Ou seja, o Senhor é o nosso juiz, representante máximo do poder judiciário, o Senhor é o nosso legislador, representante máximo do poder legislativo, o Senhor é o nosso rei, representante máximo do poder executivo. Ele nos salvará. Emana de Deus, mesmo os poderes civis,
Mesmo que os homens ou mulheres que ocupem esses poderes, cargos nesses poderes, sejam iníquos, né? Pôncio Pilatos era o governador da Judéia na época de Jesus, governador pelo Império Romano, era um homem ímpio, hoje está no inferno, mas disse para ele: tu não terias nenhum poder sobre mim se de cima não te for. Ou seja, o poder, Jesus estava dizendo que o poder dele, como governador, veio de cima, ou seja, veio do alto, veio de Deus, veio do Pai. Assim é toda pessoa estabelecida em posição de autoridade. Os poderes são de Deus, tá? As pessoas que ocupam esses poderes, tá? Elas prestarão contas a Deus acerca da forma como elas exerceram esse poder, estando investidos em autoridade, né, seja no legislativo, seja no executivo, ou seja no judiciário. Okay? Mas nenhum poder emana do povo. Todo poder emana de Deus, tá? Exclusivo de Deus. Explicando mais alguma coisa sobre isso. Começando na ordem que eu coloquei aí para vocês, e é na ordem que está em Deuteronômio 6, né? Na ordem que está em Deuteronômio 6. Mandamentos, estatutos e juízos, tá? Mandamentos, estatutos e juízos. Suzane, todos estão, políticos corruptos estão enrolados, todos, sem exceção. Todos que estão lá no executivo, né? Executivo, que são prefeitos, no caso do Brasil, né? Prefeitos, governadores, prefeitos municipais, governadores estaduais, presidente da República e ministros da República, né? E no Poder Legislativo, vereadores nas cidades, deputados estaduais nos estados, deputados federais no Congresso Nacional e o Congresso Nacional ativo. E o Judiciário, todos os juízes que ocupam, então, todos os tribunais de justiça, desde os menores, das menores instâncias até o Superior Tribunal Federal, o famoso STF. Todas essas pessoas prestarão contas a Deus exatamente de tudo o que fizeram enquanto estavam investidos de autoridade em um desses três poderes. Eu não sou de nenhum deles. Muito bem. Os poderes são de Deus, não importa que ocupem. Homens de Deus para ocupar, não. Não importa os homens que ocupem os poderes são de Deus e eles prestarão conta de tudo que fizeram, também de tudo perfeito, tá? Não só daquilo que fizeram, como daquilo que tiram de fazer, tendo poder para fazer. Ok. Então, mandamentos, estatutos e juízos, nessa ordem, mandamentos representando o poder legislativo, tá? Os mandamentos, o poder legislativo, eles podem ser resumidos, estou escrevendo para vocês aqui, os mandamentos, que são 10, é o que fazer, né? Representam o que fazer, ou seja, o conteúdo da lei. O conteúdo da lei, o que fazer. Por isso que os 10 mandamentos, eles representam uma espécie de sumarização da Bíblia. Tudo o que Deus manda fazer, manda os seus filhos fazerem, os crentes fazerem, agrada, tudo que Deus manda os seus crentes fazerem tem relação direta aí com os 10 mandamentos. Então, o que fazer? Estatutos, tá? Os estatutos, que é o executivo, é o como fazer.
tá? É o como fazer, ou seja, como praticar os mandamentos, como obedecer aos mandamentos diante de qualquer situação que se apresente, tá? Diante de tal situação, como eu devo agir de acordo com os mandamentos? Bom, pelos mandamentos, diante dessa situação, você tem que agir assim, 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 tá? Isso é o que diz então os estatutos. E os juízos, como eu falei, é o fator disciplinar. O fator disciplinar, ou seja, o que acontece com quem não fazer. Acontece com quem, o que acontece com quem não fazer. Juízos, o fator disciplinar. O que acontece com quem não fazer? Mandamentos, o que fazer, estatutos, como fazer, juízos, o que acontece com quem não fazer. Quem faz, quem obedece, não entra em juízo, porque fez. Os juízos é para quem não fez. Os juízos não são para os obedientes. Os juízos são para os desobedientes. Quem desobedece à lei cai em juízo. Por isso que os juízos é o que acontece com quem não fazer. Tá? Porque já tem lá o que fazer, já tem também explicado como fazer. Se alguém não fizer, cai em juízo. Tá? Cai em juízo. E esses juízos aí, que é o fator disciplinar, né, leva a dois tipos de julgamentos, tá? Os juízos se compõem, os juízos se resumem em dois tipos de julgamentos. Em dois tipos de julgamento, tá? Em dois tipos de julgamento. Julgamento corretivo, julgamento corretivo ou não? O juízo se resume em dois tipos de julgamento: julgamento corretivo ou julgamento exemplar. Tá? O julgamento corretivo, tá? O julgamento corretivo, que vem da palavra correção, né? O julgamento corretivo, ele visa a restauração do pecador. A restauração do pecador, ele é castigado, ele é corrigido e ele recebe essa correção, e como ele recebe a correção, ele é restaurado, tá? Ele é já o julgamento exemplar, tá? Já o julgamento exemplar, ele visa a justa aniquilação do pecador. Quando Deus aniquila o pecador, mata, destrói o pecador, para servir de outros, né, e causar tanto temor de Deus nos outros. Olha, com Deus não se brinca, de Deus não se zomba, é fogo consumidor e horrível coisa é cair nas mãos do poderoso. Tá? Esse é o juízo exemplar. Então, os juízos se resumem em dois tipos, tá? Julgamento corretivo ou julgamento exemplar. Quem recebe o corretivo é restaurado, e quem recebe o exemplar é aniquilado, para servir de exemplo para os outros. O exemplar hoje parece estar em extinção. Porque, na verdade, hoje, Marta, esse exemplar foi entregue à igreja pela pregação do evangelho, pelo ensino da palavra. Mas o exemplar, ele está só nas mãos de Deus. Tá? É Deus quem opera essa parte exemplar. Hoje, na nova aliança. Na antiga aliança, não. Os homens tinham que operar isso. O
exemplar. Agora, na nova aliança, a igreja recebeu só o corretivo, ensinar, corrigir na palavra. Agora, o exemplar é por conta de Deus. Por isso que Deus matou Ananias e Safira. Lembra? Atos capítulo 5. Deus matou Ananias e Safira. Não foi Pedro que matou, nem ninguém que apedrejou. Foi Deus que tirou a vida deles, desse casal, para servir de exemplo para os outros, para não mentirem a Deus, não mentirem. O que a Suzane escreveu aí? Lê hoje. Lê hoje. Ah, você leu hoje sobre eles. Muito bem. Nilo e Safira. Então, continuando, né? Mandamentos, estatutos e juízos. Tá? Mandamentos, estatutos e juízos. Mandamentos, o que fazer, estatutos, como fazer, e juízo, o que acontece com quem não fizer, né? Com quem não fazer, com quem não faz, com quem não obedece. Quem obedece, pratica a palavra, edifica sua vida sobre a rocha. Quem não obedece, não pratica a palavra, edifica sua vida sobre a areia, e grande será a sua ruína. Muito bem. Vamos nos concentrar, então, no que fazer, ou seja, os dez mandamentos. Vamos começar com a leitura dos 10. Você pode acompanhar aí da sua Bíblia, e nós vamos ler da primeira vez que eles aparecem, que é no livro do Êxodo. Êxodo, capítulo 20, tá? Êxodo, capítulo 20, do versículo 3 até o versículo 17. Êxodo, capítulo 20. Vou colocar para vocês aqui, então. Né? Êxodo, capítulo literalmente do versículo 3 ao versículo 17, tudo que tem aí nesse texto, do 3 ao 9, são os 10 mandamentos, tá? Se você quiser ir numerando aí na sua Bíblia, enquanto eu leio, vai numerando aí, eu vou falando para você. Primeiro mandamento está no versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento, começa no versículo 4 e termina no versículo 6. São 3 versículos para o segundo mandamento. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações que me guardam os meus mandamentos. Isso aí é o segundo mandamento. Terceiro mandamento, no versículo 7. Versículo 7, terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Quarto mandamento. Quarto mandamento tem 4 versículos, do 8 até o 11. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Esse é o quarto mandamento. Esse é o quarto mandamento. Agora, o quinto mandamento está só no versículo 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te. Sexto mandamento, versículo 13, não matarás. Sétimo mandamento, versículo 14, não adulterarás. Oitavo mandamento, versículo 15, não furtarás. Nono mandamento, versículo 16,
dirás falso contra o teu próximo. E 10º mandamento, versículo 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma peça ao teu próximo. Esses aí, então, são os 10 mandamentos, nessa ordem, ok? A Suzane está perguntando se alguém anotou aí. Eu repito para você sem ler os textos, tá? Versículo 3, primeiro mandamento. Versículos 4, 5 e 6, segundo mandamento. Versículo 7, terceiro mandamento. Versículos 8, 9, 10 e 11, quarto mandamento. E agora, daí para frente, tem um versículo por mandamento. Versículo 12, quinto mandamento. Versículo 13, sexto mandamento. Versículo 14, sétimo mandamento. Versículo 15, mandamento. Versículo 16, nono mandamento. E versículo 17, 10º mandamento. Ok? Pegou aí, Suzane? Os 10 mandamentos, ok? Esses são os 10. Vamos falar algumas coisas ainda no campo introdutório, tá? Ainda no campo não pegou, Suzane? Depois alguém manda para você direitinho aí. Então, alguém mande depois aí no WhatsApp dela. Ah, já? Aham. O cérebro tá lento, tá bom. Então, agora, ainda dentro de um falho, ok? Uma grande relevância dos mandamentos, tá? Só 5% de bateria. Uma grande relevância. Só faltou o quê? Deixa eu ver. Marcos, só faltou o segundo. O segundo, versículos 4, 5 e 6. Versículos 4, segundo mandamento, ok? Grande relevância dos 10 mandamentos. Lembrem-se que os 10 mandamentos representam uma palavra, um texto sagrada, da Bíblia Sagrada, escrito diretamente por Deus, pelo próprio dedo de Deus, quando falamos poder de Deus ou Espírito de próprio Espírito de Deus, o dedo de Deus. Ou seja, algo que o próprio Deus escreveu. Quando a maioria da escritura, Deus não inspirou os escritores a escreverem. Homens inspirados escreveram. Foi quem escreveu. Tem 3 textos da Escritura Sagrada, né, que o próprio Deus escreveu. O primeiro e mais relevante, esse texto aqui, né, de Êxodo, capítulo 20, do 3 ao 17, os 10 mandamentos. O próprio Deus escreveu. Lá no livro de Daniel, vocês se lembram que Dario, estava na Babilônia, estava numa festa e levou os cálices sagrados do templo de Israel para beber lá com seus companheiros naquela festa, né, pagã. E aí, de repente, todos aqueles ímpios, tiveram uma experiência de ver uma mão escrevendo na parede. Mene, mene. Sim, lembram dessas palavras, né? Mene, mene, tekel, né? Mene, mene, tekel, parsim. Lá no livro de Daniel, palavras escritas na parede, né?
Mene, que foi dito duas vezes, mene é medir, é o verbo medir, né? Tu foste medido, tu foste medido. Mene, tekel. Tekel é o verbo dividir. Foste dividido, né? E parsim é distribuído, tá? Distribuído, e tem um jogo de palavras com parsim com os persas. Eu errei, tá? Dario não é um rei persa, foi o último rei, é, o último rei babilônico. Foi o último rei babilônico, não foi Dario, foi antes dele, o último rei babilônico que então fez essa festa, descendente ainda último rei da dinastia de Nabucodonosor, que fez essa festa pagã e viu então essa mão escrita. Essa mão era a mão de Deus que escreveu essas palavras, dizendo que a Babilônia estaria sendo entregue ao poder da Pérsia, seria dominada pelos persas. O Império Babilônico cairia e no lugar dele se levantaria o Império. Essas quatro palavras ali, escritas também por Deus, né? Como foi escrito em hebraico, eles não entenderam, então chamaram Daniel para decifrar para eles. E o que as palavras diziam verdadeiramente aconteceu. A dinastia de Nabucodonosor caiu e se levantou então o Império Persa sobre a Babilônia e que dominou também sobre o povo de Israel que estava no cativeiro naquela época. Terceiro lugar onde eu, João capítulo 8. Diante da mulher adúltera sendo condenada pelos homens que queriam apedrejá-la, Jesus se abaixou na terra. Jesus é Deus, o Filho de Deus. Então teve uma palavra de Deus escrita ali na terra. Só que ninguém sabe qual foi. A palavra que Jesus escreveu, ninguém sabe qual foi, porque Jesus não escreveu mais nada. Jesus não deixou nenhum livro escrito. Ele orientou a escrever o novo fundamento dos apóstolos. Jesus não escreveu nem escreveu ali na terra, mas ninguém leu o que ele havia escrito, ok? Para ele, quando estiver na glória, o que o Senhor escreveu na terra aquele dia? Ele pode até dizer para você, deixa de ser curiosa, menina. O que era o pecado? Já o pecado do povo, né? Ah, então tem que escrever coisa demais, né? Se era o pecado, não sei se era o pecado do povo, né? Mas então Jesus escreveu ali na terra. No entanto, a palavra, então, mais que Deus, o próprio Deus, ele mandou Moisés preparar 2 tabletes de pedra, 2 tábuas de pedra, 2 tabletes de lá em cima do Monte Sinai, e o próprio Deus, com o seu poder, escreveu ali, Deus escreveu os 10 mandamentos. É como se Deus dissesse assim, né? Esses 10 mandamentos, Moisés, eu não quero que você escreva, não. Eu mesmo quero escrever. Ele vai fazer parte aí do seu livro do Êxodo, do seu livro Deuteronômio, que você vai escrever tudo, mas essas 10 palavras, esses 10 mandamentos, eu vou escrever com a minha própria mão para que todo mundo saiba que é minha palavra mesmo, não tenha a menor dúvida de que eu mesmo, Deus, escrevi estes 10 mandamentos. Então aqui está uma grande relevância dos 10 mandamentos, tá? Foram escritos diretamente por Deus. Toda a escritura é palavra de Deus, mas palavras de Deus, homens escreveram sob inspiração. Inspirados por Deus escreveram. Por isso não é palavra de homens, é palavra de Deus. Mas os 10 mandamentos, o próprio Deus escreveu. Tá? O próprio Deus escreveu. Digamos assim que os 10 mandamentos foram escritos diretamente, enquanto as outras escrituras foram escritas indiretamente, usando como instrumento os homens.
Então, se Deus quis pessoalmente escrever esses 10 mandamentos, é porque ele estava dando a esses 10 mandamentos uma grande relevância. É porque ele queria que nós tomássemos esses 10 mandamentos em grande relevância, com grande importância. E é por isso que nós não podemos deixar de falar na análise de Pentateuco, né, dentro de todo o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, esse texto escrito pelo próprio Deus aí, os 10 mandamentos. Muito bem, agora uma questão de curiosidade e de uma curiosidade e um conhecimento, tá? A Igreja Católica Romana também tem a mesma Bíblia nossa, tá? Ela tem livros a mais, que ela colocou livros a mais no Antigo Testamento, no Novo não. No Antigo Testamento ela colocou livros a mais e fez alguns acréscimos no livro de Daniel. São 7 livros a mais no Antigo Testamento e mais os acréscimos que ela fez no livro de Daniel. São textos apócrifos, não revelados, e que a Igreja Católica colocou na Bíblia Católica, por isso que a Bíblia Católica tem 73 livros ao invés de 60, ao invés de 66, como é o nosso caso. Mas, fora esses acréscimos, todos os outros livros são iguais aos nossos. O livro de Êxodo, né, como todo o Pentateuco na nossa Bíblia protestante, é igualzinho na Bíblia católica, não mudou nada, tá? Não mudou nada. Só que a Igreja Católica não tem a sua base de fé e prática sobre a Bíblia. A Igreja Católica tem a sua base de fé e prática sobre o que ela mesma chama de catecismo, tá? O catecismo da Igreja Católica. O que é o catecismo da Igreja Católica? O catecismo da Igreja Católica é o compêndio de teologia da fé católica. O compêndio de teologia da fé católica, ou seja, no que os católicos devem acreditar, ok? E aí, nesse catecismo, a Igreja Católica reescreveu os 10 mandamentos. Ela pegou igualzinho aqui, está em Êxodo capítulo 20, do versículo 3 ao 17, e ela reescreveu esses 10 mandamentos. Só que ela escreveu assim: ela cancelou o segundo mandamento. Na Igreja Católica, eles cancelaram o segundo mandamento. Êxodo 20, versículos 4, 5 e 6. Esse: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Este é o segundo mandamento. No catecismo da Igreja Católica, a Igreja Católica cancelou esse segundo mandamento, que por causa das imagens de escultura, a Igreja Católica tirou. Bom, 10 menos 1 fica 9. Então ficaram 9 mandamentos. Para voltar a ficar 10 mandamentos, o que a Igreja Católica fez? Ela foi lá no versículo 17, no versículo 17, pegou o 10º mandamento e dividiu por 2. Dividiu ele em dois. Aí o 9º mandamento ficou: não cobiçarás a casa do teu próximo. Desculpe. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. O 9º mandamento pegou a mulher. Colocou a mulher como o 9º mandamento. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Aí no 10º mandamento deixou: não cobiçarás a casa do teu próximo, nem o seu servo, nem sua serva, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Tirou a mulher aí do 10º mandamento e criou um mandamento só para não cobiçarás a mulher, para então voltar a ficar sendo 10 mandamentos e não 9.
Isso fez a Igreja Católica e é assim que ensina aos católicos os 10 mandamentos sem o segundo mandamento, porque o que importa para a Igreja Católica não é a Bíblia. Na Bíblia deles está lá o segundo mandamento igual na nossa, mas eles não querem saber da Bíblia, eles obedecem o catecismo e não a Bíblia. Ok? Isso fez o catolicismo romano aí com os 10 mandamentos, só a título de conhecimento para vocês, né? Que deve ter conhecido os católicos, parentes católicos, né? Que nem percebem às vezes isso, porque são lá tão enganados no meio desse catolicismo. Muito bem. Agora vamos lá. 10 mandamentos, tá? O que mais, ainda em caráter introdutório, o que esses 10 mandamentos representam? Eles representam uma sumarização de toda a Bíblia, tá? Os 10 mandamentos, eles são uma sumarização da Bíblia Sagrada, tá? Um resumo. Os 10 mandamentos são um resumo da Bíblia. A Bíblia toda está resumida nos 10 mandamentos. Tudo que a Bíblia diz, né, de Gênesis a Apocalipse, leva o leitor referenciar-se nos 10 mandamentos. Portanto, eles são uma sumarização da Bíblia. Mas além deles serem uma sumarização na Bíblia, os 10 mandamentos também foram sumarizados. Existe uma sumarização dos mandamentos, uma sumarização dos 10 mandamentos. Tá? Uma sumarização dos 10 mandamentos no amor a Deus e amor ao próximo, tá? Amor a Deus e o amor ao próximo. Os 10 mandamentos foram resumidos, sumarizados em 2. O amor a Deus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. E o amor ao próximo, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo, tá? O amor a Deus e o amor ao próximo. Os mandamentos foram resumidos nesses 2. O amor a Deus continua valendo na nova aliança como valia na antiga aliança, do mesmo jeito. Amar o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. Mas o amor ao próximo, que na antiga aliança era amarás ao teu próximo como a ti mesmo, na nova aliança, lá no Novo Testamento, esse mandamento foi modificado pelo Senhor Jesus em João 13:34, tá? João 13:34, onde Jesus disse: amai-vos, novo mandamento vos dou. Ele começa assim: novo mandamento vos dou. Amai outros como eu vos amei. Na antiga aliança, né, os crentes da antiga aliança deviam amar o próximo como eles amavam a si próprios. Tá? Mas na nova aliança, agora, nós temos que amar o próximo como Jesus nos amou. Então, Jesus modificou o amor ao próximo. Ele não modificou o amor a Deus. O amor a Deus continua valendo do mesmo jeito que era. Mas o amor ao próximo foi modificado. Não é? Tem gente que não tem gente que não se ama, né? Como é que vai amar o próximo como a si mesmo? Então não ama, né? Então é para amar como Jesus amou, tá? Não mais como ama a si mesmo. Ok. Muito bem. Então, agora, esta sumarização do mandamento, né? Isso é justo mesmo, esse novo mandamento. Essa sumarização dos 10 mandamentos em 2, né? Dos 10 mandamentos em 2,
foi sumarizada também, foi sumarizada em um, tá? Uma sumarização, que é uma sumarização de todos os mandamentos e ou ordens de Deus na Bíblia, tá? Na Bíblia Sagrada. Na Bíblia Sagrada, tá? Então, há uma sumarização de todos os mandamentos e ou ordens de Jesus e ordens de Deus na Bíblia Sagrada. Um único mandamento resume a Bíblia toda. Sede santos. Sede santos. Esse é o mandamento que resume a Bíblia toda. A Bíblia toda está resumida em um mandamento de Deus com duas palavras: sede santos. Sede santos é a sumarização de todos os mandamentos ou ordens de Deus na Bíblia. Sede santos. Todos os mandamentos de Deus envolvem santidade, tá? Todos os mandamentos de Deus envolvem santidade. Por isso que toda desobediência é o contrário de santidade. Obediência aos mandamentos de Deus, toda desobediência à palavra de Deus é pecado. Pecado é o oposto da santidade. E Deus disse, mensagem de Deus, ordem de Deus, para cada um de nós, seus filhos, suas filhas, sede santos. Ok? Sede santos. Voltando, né, naquele texto que coloquei ali em cima para vocês, que a sumarização dos mandamentos é o amor a Deus e o amor ao próximo, tá? O que isso fala conosco? Ainda estamos em caráter introdutório, hein? O que isso fala conosco? Isso fala conosco algo importante que eu vou resumir em uma única palavra, tá? Em uma única palavra. Relacionamentos. Relacionamentos. O nosso Deus, não sei se eu já falei isso para vocês lá em Gênesis, no início do nosso semestre, o nosso Deus, ele é um Deus de relacionamentos. O nosso Deus é um Deus de relacionamentos, tá? Nosso Deus é um Deus de relacionamentos. O que é relacionamento, tá? Relacionamento, uma das definições de relacionamento é uma característica do ser pessoa. Relacionamento, essa aqui é uma das definições de relacionamento. Relacionamento é uma característica do ser pessoa. Pessoas são pessoas. Ser pessoa significa, entre outras tantas coisas, significa ter uma capacidade natural de se relacionar. Tá? Esse é um dos significados de ser pessoa, por isso nós somos pessoas. Pessoas que se relacionam. Pessoas têm a capacidade de se relacionar. Ok? Animais não são pessoas. Animais se relacionam por puro instinto. Instinto intelectivo animal. O animal tem o intelecto dele, o intelectivo animal, e também emocional. A alma animal também tem intelecto, emoção e vontade, mas não como a alma humana, porque eles não são seres humanos, não são pessoas. Tá? Pessoa tem a capacidade natural de se relacionar. Por isso, relacionamento é uma característica do ser pessoa.
Eu já passei para vocês que Deus é uno em essência e trino em personalidade. Ou seja, Deus é um só Deus, mas Deus não é uma só pessoa. Há três pessoas em Deus, né? Três pessoas em Deus que são bem conhecidas de nós, né? O Pai, o Filho, Jesus e, né, o Espírito Santo, né? Pai, Jesus e o Espírito Santo. Cada uma dessas três pessoas é uma pessoa diferente da outra. O Pai é o Pai. O Pai não é o Filho e o Pai não é o Espírito Santo. Jesus é o Filho. Jesus não é o Pai. Jesus não é o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o Espírito Santo. Ele não é o Pai e ele não é Jesus. Essas três pessoas, né, em essência, são um só e único Deus existente. Mas em termos de personalidade, Deus é trino. Por isso que se diz que Deus é triuno. Triuno, tri de três pessoas e uno de uma única essência divina. Um só Deus, três pessoas. Três pessoas, um só Deus. Como o relacionamento é uma característica do ser pessoa, então Deus é um Deus de relacionamentos. Por quê? O Pai se relaciona perfeitamente com Jesus, com a pessoa do Filho e com a pessoa do Espírito Santo. A pessoa de Jesus, o Filho, se relaciona eterna e perfeitamente com o Pai e com o Espírito Santo. E a pessoa do Espírito Santo se relaciona eterna e perfeitamente com o Pai e com Jesus. Então, Deus, três pessoas em Deus, três pessoas que se relacionam, né? Que se relacionam eterna e perfeitamente, tá? Três pessoas que se relacionam eterna e perfeitamente. Eles se relacionam desde sempre, porque Deus não tem início de existência, ele sempre existiu. Essas três pessoas sempre existiram e sempre se relacionaram, e o relacionamento deles é perfeito. Não existe nenhuma imperfeição no relacionamento de pessoa para pessoa em Deus, tá? Nem o Pai, nem o Filho, nem o Espírito Santo, nenhuma das três pessoas precisam aprender a se relacionar uma com a outra, porque eles sabem isso perfeitamente. Eles têm relacionamentos 100% perfeito. Não há imperfeição nesse relacionamento. Pois bem, quando Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, criou o homem para ser pessoa. Cada homem com uma personalidade. Cada homem é uma pessoa. Cada mulher, uma pessoa. Cada um é uma pessoa diferente. Tá? E Deus criou o homem para ser pessoa para quê? Para estender esse relacionamento que Deus já tinha em si mesmo, entre as três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, estender esse relacionamento com os homens. E ensinar os homens também como se relacionarem entre si, tá? Como se relacionarem entre si. Então, o homem foi criado para relacionar-se com Deus e relacionar-se com o próximo, tá? Relacionar-se com Deus e relacionar-se com o próximo. Qual o principal relacionamento do homem? O principal relacionamento do homem é com Deus, tá? O principal
relacionamento do homem é com Deus. Tá? O homem foi criado para principalmente e primeiramente e primordialmente se relacionar com Deus. Para quê? Para que depois o relacionamento do homem com outros homens, tá? Que são chamados então de relacionamentos interpessoais, para que os relacionamentos interpessoais sejam resultado do relacionamento com Deus. Então, o homem foi criado para principalmente se relacionar com Deus. E o homem que se relaciona bem com Deus, né, todos os seus relacionamentos interpessoais, né, todos os seus relacionamentos com outras pessoas, será um resultado do seu relacionamento com Deus. Ou seja, quem não tem relacionamento com Deus, não tem também condição para travar bons relacionamentos interpessoais com outros seres humanos. Essa é uma das razões pelas quais os seres humanos não se relacionam bem, assim, dentro de uma visão geral de como os seres humanos vivem na face da Terra. Os seres humanos têm que viver na Terra estranhando uns aos outros, desconfiados uns dos outros, com medo uns dos outros, né? Assim, perplexos uns com os outros, não tem como se aproximar de uma pessoa, ter medo de se aproximar de alguém. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno e essa humanidade, na sua maioria, é composta de pessoas que não têm nenhum relacionamento com Deus. E por isso, o relacionamento com essas pessoas é muito difícil, e tanto que a Bíblia orienta seus filhos, os filhos de Deus, a fugirem dessas pessoas que não têm relacionamento com Deus. Quem não tem relacionamento com Deus? O ímpio. Então, Salmo de número 1. Bendito o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, ele foge desses três tipos aí, tá? Ele foge desses três lugares para se relacionar com Deus e, a partir do relacionamento com Deus, aprender a se relacionar também com outras pessoas que também têm relacionamento com Deus. Quem tem relacionamento com Deus vai sentir dificuldade em se relacionar com quem não tem relacionamento com Deus. Quem tem relacionamento com Deus vai sentir mais facilidade de se relacionar com quem também tem relacionamento com Deus. Ok? A nossa aula aqui é um relacionamento. Nós nem estamos nos vendo, não estamos no mesmo lugar, mas nós temos até uma certa facilidade de relacionamento, porque nós todos, eu e vocês, temos relacionamento com Deus. Isso é uma grande bênção na nossa vida, não é verdade? Então, verdade, Marta. Então, relacionamentos, tá? O homem foi criado por Deus para se relacionar. Então, o homem foi criado para se relacionar. Em primeiro lugar, se relacionar com Deus. E como fruto do relacionamento com Deus, se relacionar também com as outras pessoas. E aí, sejam elas de Deus ou não, tá? Sejam elas de Deus ou não. Às vezes, nós somos obrigados a nos relacionar com pessoas que não têm relacionamento com Deus, por exemplo, no campo profissional. Nem sempre você vai achar um emprego onde naquele emprego todo mundo é crente, todo mundo é convertido, todo mundo tem relacionamento com Deus, não. Você vai encontrar no campo profissional, no campo universitário, né, no campo estudantil, no campo social em geral, no meio da sociedade, você vai encontrar uma maioria de pessoas que não têm relacionamento com Deus
e que você, às vezes, tem que se relacionar com essa pessoa. Às vezes você tem que ir né, ter um relacionamento, por exemplo, com um médico. Você precisa de um médico, mas o médico que vai te atender não é crente, não é cristão, não tem relacionamento com Deus, mas pode ser um bom médico mesmo assim. Você está se relacionando, ele é um relacionamento, né, com um médico ou qualquer outro tipo de profissional que você precisa. Tem que tomar todo cuidado, porque a maioria desses profissionais não tem relacionamento com Deus, são ímpios. Mas você, como filho de Deus, terá um bom relacionamento, inclusive no sentido de tentar evangelizar, pregar o evangelho, pregar a palavra de Deus para essas pessoas que ainda têm essa experiência maravilhosa de ter relacionamento com Deus. Ok? Então, agora olha bem, né, o que eu coloquei para vocês lá em cima, né, como resumo dos mandamentos, né, como uma sumarização dos 10 mandamentos, né, o amor a Deus e o amor ao próximo. Isso fala de relacionamentos. Amor a Deus e amor ao próximo. Se você pegar os mandamentos, você vai ver que os primeiros mandamentos falam da relação com Deus. E depois a maioria dos outros mandamentos, depois eu vou numerar certinho para vocês, tá? Relacionamento com o próximo. Mas ainda em caráter, porque vai acabando a nossa aula, né? Nós precisamos aprender algo importante, já que estamos falando de relacionamento, nós temos que falar de níveis, tá? Níveis de relacionamento. Existem níveis de relacionamento, tá? Existem níveis de relacionamento. Por exemplo, entre o relacionamento com Deus e os relacionamentos interpessoais com outras pessoas, com outros seres humanos, né? O relacionamento prioritário antes de qualquer outro relacionamento humano é o relacionamento com Deus. Então, falando de uma maneira geral, em níveis de relacionamento, nós temos um movimento de generalização, que é o quê? Do particular para o geral. Movimento do particular para o geral. Então, falando de níveis de relacionamento, nós temos então um movimento do particular para o geral. Particular com Deus e o geral com outros homens, com outros seres humanos, os relacionamentos humanos. Então, o primeiro nível de relacionamento, os primeiros níveis de relacionamento é esse. O principal relacionamento, principal nível de relacionamento tem que ser com Deus, ou seja, as 3 pessoas com quem você melhor tem que se relacionar é com o Pai, com Jesus e com o Espírito Santo. É assim que nós nos relacionamos com Deus, tá? E você deve aprender na sua oração, falando com Deus, orando a Deus, né? Saber se dirigir a cada uma das 3 pessoas, saber conversar com o Pai, saber conversar com Jesus, saber conversar com o Espírito Santo. Tem gente que vai falar com Jesus, chama ele de paizinho. Oh, Jesus, meu pai. Não, Jesus não é o seu pai. O pai é o pai, Jesus é Jesus, o Espírito Santo é o Espírito Santo. São 3 pessoas diferentes, tá? São 3 pessoas diferentes, um só Deus. Mas como são pessoas e relacionamento é uma característica pessoal, então aprenda a se relacionar com o Pai, aprenda a se relacionar com Jesus, aprenda a se relacionar com o Espírito Santo. Esses são os seus relacionamentos primários. Esse é o seu maior nível de relacionamento e o relacionamento que vai te dar condição para todos os demais relacionamentos interpessoais, tá? Na aula que vem, então, vou mostrar para vocês os níveis de relacionamento humano, tá? Os níveis de relacionamento na aula que vem. Então, nós teremos os níveis de relacionamentos humanos.
Lembrando que todos esses níveis de relacionamentos humanos são abaixo, secundários em relação ao nosso relacionamento com Deus. E para que estes relacionamentos humanos sejam bons, nós precisamos ter um bom relacionamento com Deus. Antes de encerrar a aula, um outro detalhe, tá? Lembra-se disso, que eu vou escrever, vou até escrever para você escrever. Relacionamentos são construídos. Tá? Relacionamentos são construídos. A gente constrói relacionamentos. Até mesmo com Deus. Nós temos que aprender a construir relacionamento com Deus, com o Pai, com Jesus, com o Espírito Santo, como também com o próximo, com os relacionamentos interpessoais também são relacionamentos construídos. É uma construção que nós estamos trabalhando aí nestes relacionamentos. Falaremos mais sobre isso na próxima aula, ok? A aula que vem, então, promete. Glória a Deus. Amém. Obrigado, Senhor, pela nossa aula de hoje. Nós te louvamos porque podemos nos relacionar contigo e invocar agora o teu nome, invocar a ti, Papai do céu, invocar ao teu nome, Senhor Jesus, invocar a ti, Espírito Santo de Deus. Louvamos a ti, Senhor, colocamos nossa vida na tua presença. Abençoa a Ralana, a Marta, a Suzane e a Ana Cássia que nos acompanhou e que todos possam ter uma noite agora protegida pelo Senhor, debaixo da tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Até a nossa próxima aula.